Olá, chiquiteiros! No vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço esse brinco folha, que é um dos brincos mais vendidos da minha loja e um dos brincos mais lindos também de usar. Então vamos lá que eu vou ensinar passo a passo. Para começar, a gente vai lá no meu jardim colher uma das matérias-primas que vai dar o tchan nesse brinco, que é a textura de folha. Eu lembro que quando eu fui criar esse brinco, eu passei horas observando todas as folhas do meu jardim para ver qual que tinha a melhor textura. E a escolhida foi essa daí. Eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela dá uma textura maravilhosa na peça. E na volta, olha só quem tava me esperando, gente. A Blaquinha. Oh, meu amor, que coisinha mais linda, meu Deus. Gente, e essa daqui é a minha bancada de trabalho. Aqui eu tenho um cilindro elétrico, onde eu vou condicionar a massa. Trouxe as folhinhas. Aqui eu coloquei uma folha de EVA, porque a cerâmica plástica não gruda no EVA, então é muito bom pra você colocar as peças já pronta. Aqui eu tenho um pouquinho de maisena que a gente vai usar. Luva, uma placa de cerâmica. Como que chama isso? Esqueci, gente, mas é estranho aqui porque eu vou ligar o cabo aqui, né, pra funcionar. Meu tripé tá aqui, enfim. E aí minhas outras coisas ficam aqui do lado. Gente, aqui eu já tenho um pedacinho de massa verde, que eu vou guardando aqui. Essa aqui eu já usei em outros trabalhos, mas isso aqui não vai ser o suficiente. Então, eu tenho uma outra massa que já tá aberta, eu vou tirar um pouquinho aqui pra dar a quantidade certinha que eu preciso. E eu vou adicionar um pouquinho de preço também pra chegar no tom de verde que eu quero. Chegou a hora de condicionar e eu passo várias e várias vezes no cilindro elétrico, porque a cerâmica plástica é uma massa que ela vem mais ressecada mesmo, e a gente precisa sovar bastante para misturar todos os componentes que tem nessa massa, e a partir do momento que você vai sovando várias vezes, ela vai ficando mais maleável até chegar no ponto ideal para trabalhar. Ah, mas como que eu vou saber qual que é o momento certo para trabalhar com ela? Gente, depois de sovar bastante, eu pego a massa, dobro no meio e se não der nenhuma rachadura assim na hora que eu tô apertando, é porque ela já tá pronta. Então dá pra ver que ela fica mais elástica. Depois disso eu coloco ela em cima da cerâmica e venho com a folha e com a ajuda de um rolinho de metal. Pode ser qualquer rolinho, mas aqui no meu ateliê eu uso esse de metal, que é muito bom. E vou pressionando para que a textura da folha fique ali na massa. Para mim esse é o momento mais satisfatório da produção, que é quando você vê que a massa copiou perfeitamente toda a textura da folha. Depois disso eu pego um molde. Antes eu tinha um molde certinho de cortar, mas eu perdi ele, então eu fiz esse de papel mesmo. Papel normal, gente. Aí eu coloco por cima da onde eu quero recortar e venho com bisturi cortando em volta. Nesse momento eu tenho muito cuidado para não pressionar muito o papel em cima da massa, porque senão a gente vai perder toda aquela textura que a gente criou. Então, de forma bem delicada, vou cortando ali o molde, o formato da folha, e depois é só tirar o excesso, que aí eu tenho já o brinco recortado no formato. Com a ajuda da espátula, eu tiro ela ali da cerâmica. E nesse momento a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a massa ainda tá mole, então qualquer coisinha que a gente encostar vai desfazer esse trabalho. Chegou a hora de levar essas peças para o forno, então eu uso uma travessa de metal mesmo, com um pedaço de... Gente, esqueci o nome desse papel aqui, vou deixar aí na tela depois, na hora que eu for editar. Enfim, tem que ter muito cuidado, porque essa peça ainda ela tá mole. Então eu venho aqui com a espátula, pego e vou colocando aqui em cima. Assim, pode vir com o dedo? Pode. Porque ela, assim, ela é mole, mas nem tanto, né? Mas eu gosto de vir assim com a espátula, que é melhor. E agora eu vou levar para o forno para assar. Eu assei um forno elétrico e o meu forno ele já é todo preparado para assar brinco. Então eu tenho ali a medida certa da temperatura. Essa massa é a 110 graus. Eu ligo só a grade de baixo e coloco a 40 minutos. Ó, gente, as peças saíram do forno.
E aí, a cerâmica plástica, ela não fica 100% rígida quando sai do forno. Ela fica levemente flexível, esse aqui é o natural dela. Então, ela não é completamente rígida, tá? Ela fica assim, isso aqui quer dizer que ela curou corretamente no forno. E aí, só que aí ela, né, já fica mais... Não fica tão mole como era antes. Aí, agora, pra fazer as gotinhas, eu vou usar um verniz próprio para cerâmica plástica. Tem esse aqui da PV Clay. Eu tenho tanto o brilhante quanto o fosco. Pode ser qualquer um. Eu vou usar o brilhante só pra eu saber onde que cada gotinha vai. E aí eu vou usar um pouquinho do verniz, com a ajuda de um pincel. E vou aplicar aonde eu já vou fazendo as gotinhas, onde eu quero que fique as gotinhas, tá? Então, eu vou vir, ó, aplicando, porque aí depois a resina, ela vai grudar onde tem verniz. Se você não aplicar verniz, pode ser que ela não grude, ela vai soltar tudo. Então, eu já vou fazendo as gotinhas, colocar onde que eu quero cada gotinha. Ah, Ana, pode ser um outro tipo de verniz? Não. Cerâmica plástica só aceita verniz para cerâmica plástica. Mas se for colar resina, tem que ser esse verniz. Agora é só esperar secar pra gente passar pro próximo passo. Depois que secou, como eu usei o verniz brilhante, então dá pra ver certinho onde que eu vou colar cada gotinha. Já fiz a mistura da resina epox, tem um vídeo aqui no canal mostrando qual resina que eu uso, eu vou deixar linkado aqui em cima. Só que eu não gosto de usar ela quando eu acabo de misturar, porque ela ainda tá muito líquida. Então eu deixei ela parada mais ou menos por 1 hora, para ela ficar com a textura mais viscosa, mais grossa, porque assim as gotinhas vão ficar no lugar. Se você colocar a resina muito líquida para fazer as gotinhas, elas vão esparramar tudo, vai ficar horrível. Então assim, espera a resina dar uma descansada para ela ficar mais grossinha para você aplicar e fazer as gotinhas perfeitas. E com a ajuda de um palitinho de dente, eu venho aplicando bem em cima do verniz e venho fazendo as gotinhas. Vinte e 24 horas depois, a resina já está seca ao toque e a gente pode passar para o próximo passo, que é dar acabamento na parte de trás da peça. E para isso eu uso essa lixinha, que é uma lixa de unha. Você pode usar qualquer outro tipo de lixa d'água é muito boa para esse tipo de trabalho também. E depois de lixar todas as imperfeições, eu venho com o óleo de banana. Esse óleo, ele é um solvente da cerâmica plástica. Então, quando você passa ali por cima da peça, ela vai dissolver uma camada superficial e ela vai ajudar a tirar qualquer risquinho que tenha ficado ali da lixa e vai dar um acabamento fosco para a peça. E para finalizar, eu vou furar as minhas peças para passar o elo, colocar o pino e tal. E eu uso a minha retífica da Dremel, também tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. E eu vou deixar link também na descrição, caso você queira comprar uma igual. E aqui no meu ateliê, eu só trabalho com aço inox, então tanto os elos quanto o pino são todos de aço inox, que é para não enferrujar. Para algumas pessoas, o aço inox também não dá alergia, então no meu ateliê eu sempre faço questão de trabalhar com esse metal. E esse é o resultado final do brinco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí, comenta o que você achou e se inscreve no canal.